Olá, tudo bem? Eu sou o professor Giovanni Dias e nós vamos começar agora uma aula do nosso método Português Fácil para concursos, uma aula de coesão textual. Então vamos lá? Já compartilhando a nossa tela, o que nós temos aqui, galera? Coesão textual, né? Consegue acompanhar aqui, gente? Ó, coesão exofórica, fora do texto, endofórica, dentro do texto, né? Dentro do texto, por sua vez, tá? Dentro do texto, por sua vez, o que nós temos aqui? A coesão referencial, quando eu vou costurar esse texto, retomando coisas já mencionadas, eu posso retomar usando anáfora ou catáfora, e temos a coesão sequencial. Na coesão sequencial, as ideias vão dar continuidade por meio de oposição, por meio de causa e consequência, etc. Então, aqui eu pergunto, a relação entre cativeiro e natureza, que está nas duas últimas frases do texto, é ativada pelo advérbio apenas. Através de que processo? Gente, só de usar o apenas aqui, eu já anulo, tá? Tudo que fala de referenciação. Referência, ó, referência. Eu não vou usar referência aqui, porque o apenas não é elemento que retoma a natureza. Aqui eu não tenho assim, ó, ela chamando natureza. Né? Aqui eu não estou fazendo uma. Aqui eu não estou fazendo referência aqui, ó. Aqui eu estou estabelecendo uma relação de sequência. O apenas é um elemento coesivo que constrói uma relação de sequência. Sem nem ler o texto, eu já estou eliminando o bloco das referências. Sem nem ler o texto. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O café mais caro do mundo é feito com cocô de animal preso até a morte. Maravilha, hein, gente? O café mais caro do mundo pode ser vendido por cerca de R$ 14.700 o quilo. Seu nome é Copi Luwak, porém é mais conhecido como café de civeta. As civetas são mamíferos pequenos com hábitos noturnos que vivem na África e na Ásia, principalmente na Indonésia, para a produção da bebida. Os animais se alimentam com o fruto do café e liberam em suas fezes os grãos. O gosto gourmet vem das enzimas secretadas durante a digestão do pequeno animal. Além disso, presas às civetas são alimentadas apenas com o fruto do café. Ó, na natureza, no entanto, elas têm uma dieta diversa, comendo pequenos roedores, insetos e outras frutas. Ó, então, nós temos aqui, além disso, quando elas estão presas, elas são alimentadas apenas com fruto do café, tá? Mas antes disso, né, na natureza, ou seja, presas, quando elas estão presas, eu tenho qual relação aqui? Presas, eu tenho uma relação, quando elas estão presas, só usam café. Mas na natureza, elas comem o quê? Na natureza, elas comem pequenos roedores. Né? Então, aqui elas estão se alimentando de pequenos roedores. Então, esse apenas aqui, gente, é um elemento de coesão sequencial. Eu não estou retomando uma ideia, eu estou dando continuidade, fazendo uma oposição. Né? Ó, olha, qual a oposição que eu estou fazendo? Né? Natureza está de um lado, né? Natureza está de um lado, em cativeiro está de outro. Então, apenas. Em cativeiro comem apenas o quê? A semente que vai virar esse café gourmet. Enquanto na natureza com pequenos roedores. Então, eu não estou aqui conectando João, que é ele, Pedro, que é o garoto. Eu não estou fazendo referência. Eu estou dando sequência às ideias. Então, é coesão sequencial.
Bom, já estamos por esse campo. E o elemento mencionado por natureza e cativeiro, ele é mencionado no texto, não é fora dele. Então, vamos voltar aqui. Ó, conexão conjuntiva, começo de conversa, não é conjunção. A conjunção permite conexão de coesão sequencial. Importante. Onde houver conjunção, será coesão por sequência. A conjunção traz valores que dão ideias de quê? De tempo. Ó, tudo ficou certo depois que você falou a verdade. Esse depois que é uma coesão por sequência. Tudo deu certo, é uma ideia. Depois que você falou a verdade, eu estou costurando esse texto indicando um tempo. É o tempo quando aconteceu. Há uma relação lógica de sequência. Não é apenas referência, né? Mas não é conjunção. O apenas não é uma conjunção. É aí, né? Ele tem uma função aí similar a uma função adverbial. Então, não é sequência. Ó, voltando, ó. Então, não é conjunção, errado, embora seja sequencial. Letra C, coesão sequencial. Remissão deítica, gente? Não. Por que não é remissão deítica? Porque ele não retoma um elemento fora do texto. Né? Ele não retoma um elemento fora do texto. Tá? Vamos dar um outro exemplo aqui de remissão deítica. Aquelas piadas que você vê aí, muitas mensagens, né? De final de ano, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você recebeu, por exemplo, em dia 2 de janeiro de 24, a seguinte mensagem, né? Fala assim, ó, este ano, né? Vem assim, ó, este ano será 10. Aí vem na frente, 10 quilômetros por hora. Aí vem este ano. Aí eu pergunto para você, o este retoma o que lá atrás? Eu não sei nem quando foi feito esse post. Este ano pode ser o quê? 2018, 2019, 2020. Então, isso está no texto ou fora do texto? Fora do texto. Então, é uma remissão deítica. O elemento de coesão menciona algo onde? Fora do texto. Isso acontece muito em charge, em tira humorística. Quando o elemento coesivo não retoma um texto verbal, mas sim uma imagem. A imagem é um texto não verbal. Né? Eu dei o um exemplo para vocês aqui. Falando assim, o cara fala, ele deve ser muito bom de papo numa charge. E, de repente, lá ao fundo, você vê uma multidão hipnotizada. Quem que é esse ele? Ele está no texto? Não está no texto. Esse ele é provavelmente a imagem que não foi mostrada da pessoa que está fazendo o quê? Conduzindo o auditório. Né? Então, isso é deítico, remissão deítica. Né? Eu faço referência a algo que não está no texto verbal. Bom, eu faço questão de frisar isso. Eu tenho alunos que nunca aprenderam isso. Eu falei, é um desafio. Em 10 minutos vocês vão aprender isso. Eu posso fazer menção a algo que não está no texto verbal. Isso é remissão deítica. Não é o nosso caso. O apenas não faz referência a cativeiro, o apenas faz referência ao quê? À oposição, ao contraste entre o que está no cativeiro, que é o pequeno mamífero comendo só a semente, e o que está na natureza, que é o pequeno mamífero comendo o quê? Outra alimentação, pequenos roedores. Então, você separa um do outro. O apenas faz menção ao texto, de forma a manter uma sequência de ideias. Ou seja, é uma coesão endofórica, é dentro do texto, e mantém a sequência. Costura, lembra do vestido? Agora estou fazendo um babado do vestido. Né? O tecido mudou, agora é o babado. Eu tenho que dar sequência. Eu não posso fazer o vestido ser um pano só. Eu posso até retomar esse pano só, trazendo referências, que é a conexão, que é a coesão referencial. Mas eu preciso manter sequência também. Há um raciocínio de contraste por detrás da expressão apenas. Vamos continuar agora
com o próximo exercício. Vamos lá. Mesma coisinha para quem quer aprender a gabaritar a prova de português. Vamos fazer o que agora? Marcar o enunciado. No segundo parágrafo, reforça-se a ideia de que as piadas ainda não são utilizadas como objeto de investigação. Essa ideia é explícita pelo emprego, segundo parágrafo, ou seja, o nosso foco está aqui. Há um reforço de uma ideia a respeito das piadas não são utilizadas como objeto de investigação, né? Ou seja, essa ideia é explícita pelo emprego do quê? Vamos dar uma olhadinha aqui. Concurseiro, eu vou ler até aqui, ó. Eu vou ler até o segundo parágrafo. Porque a menção é atrás dele. Eu não preciso saber lá na frente. Eu tenho um tempo a ser utilizado para gabaritar essa questão para a minha prova. O discurso do humor, temas, técnicas e leituras. Se você diz a alguém que estuda piadas, o primeiro efeito que produz ainda é o riso. Né? Primeiro é o riso. É uma pena que seja assim, porque as piadas não têm. As piadas são, de fato, um tipo de material altamente interessante. E por várias razões. Ó, aqui eu estou mencionando o quê? Uma riqueza das piadas que vai além do seu efeito principal. Aí vem, em primeiro lugar, as piadas são interessantes para os estudiosos, porque praticamente só há piadas sobre temas que são socialmente controversos. Então, em primeiro lugar, um dos motivos pelos quais o quê? As piadas vão além do riso, né? A relevância, né, pelo seu tema. Tá? Assim, sociólogos e antropólogos poderiam ter nelas excelente corpus para tentar reconhecer ou confirmar diversas manifestações culturais e ideológicas, valores arraigados. Ó, então, nós temos aqui possibilidades de gabarito. Tá? No segundo parágrafo, o que conecta, qual que é a coesão que conecta o que? A importância de elas irem para a investigação. Conectivo assim, vamos dar uma olhadinha no conectivo assim, ó. Eu tenho aqui o assim. Eu faço toda uma informação no tópico frasal do meu argumento de prova, estou provando, tentando provar o que foi dito aqui atrás, eu venho assim. Gente, o que diz o assim? O assim é um raciocínio de conclusão. Logo, dessa forma, assim. Né? A ideia do assim é o quê? É provar aquilo que foi apresentado antes. Mas a pergunta aqui é qual? Onde eu tenho o reforço de que as piadas ainda não são utilizadas como objeto de investigação? Elas não são utilizadas. O assim é conclusão de um raciocínio. Eu quero um elemento coesivo que mostra que não foram utilizadas. Então, o gabarito não é a letra A. O assim, ele conclui uma ideia. Ele não retoma essa relação, esse reforço, tá, de que as piadas não são utilizadas como objeto de investigação. Aí continuamos. Assim, aí eu tenho outro elemento aqui, ó. Assim, sociólogos e antropólogos poderiam ter nelas um excelente corpus para tentar reconhecer ou confirmar. Ó, poderiam ter o quê? Um excelente corpus para tentar reconhecer ou confirmar diversas manifestações culturais e ideológicas, valores arraigados. Então, aqui, gente, na letra B, eu utilizo a locução verbal poderiam ter. O poderiam ter mostra algo que não aconteceu ainda. O que não aconteceu ainda? A oportunidade de as piadas serem usadas de uma forma diferente. Então, aqui eu tenho o gabarito. Muito cuidado, gente. Tem que ler o enunciado. No segundo parágrafo, cria um pressuposto. Ó,
Qual que é o pressuposto? Não é, por exemplo, no primeiro. Então, a mente humana funciona por comparação. Sempre quando você cria ambientes de comparação, você facilita o seu entendimento. Reforça-se que ideia de que as piadas não são. Então, vamos lá. Quando você afirma que as piadas não são utilizadas como objeto de investigação, eu estou descartando do gabarito o quê? Tudo que foge disso. O foco é o quê? Piadas, piadas como objeto de investigação. E a questão que é o quê? A questão que é justamente saber isso da gente. Onde está o elemento de coesão que mostra que as piadas não são, ou poderiam ter? Repara que após poderiam ter, o que nós temos aqui? Poderiam ter nelas um excelente, né? Então, a expressão poderiam ter mostra, ainda não é. Olha o item C, do sintagma excelente corpus. Ó, excelente corpus. Assim, sociólogos e antropólogos poderiam ter nelas um excelente corpus. Excelente corpus aqui, gente, é o conteúdo que eu poderia ter, é o conteúdo de qualidade. Aqui eu faço uma referência a quem? Eu faço uma referência ao conteúdo. Aqui é o conteúdo que é a minha referência, um excelente corpus. E não aquilo que não é objeto ainda de análise. A pergunta não é sobre assim, onde está, olha o exemplo aqui, ó. Onde está no texto um elemento de coesão que faz referência à qualidade, né? A qualidade do quê? A qualidade do conteúdo que a piada tem. A pergunta não foi essa. Eu não fiz referência à qualidade do conteúdo. Qualidade do conteúdo é excelente corpus. A conexão, uma coisa com a outra. A pergunta não foi essa. Ela não faz menção a isso. Ela faz menção a quê? Né? Ela faz menção a piadas ainda não são utilizadas, ao não uso delas. Então, poderiam ter. Sociólogos e antropólogos, ó, aqui eu tenho sociólogos e antropólogos. Assim, esses homens aqui poderiam ter. Aqui eu menciono quem, gente? Quando eu falo sociólogos e antropólogos, eu estou mencionando quem seria beneficiado. Como é que seria o enunciado para esse gabarito? De acordo com o texto, mencione, né? Qual passagem mostra quem? Os principais beneficiados, caso as piadas saíssem do seu ambiente meramente o quê? De provocação de riso. Aí seria eles. Tá vendo? Então, quando você começa a criar essas linhas de coesão, você começa a perceber claramente como a questão que parecia tão difícil não é. Né? Ó, poderiam ter é o não uso das piadas. Sociólogos e antropólogos é quem se beneficiaria. Né? O corpus é a qualidade do produto. Então, existe uma linha conectando sempre uma questão com a outra. Bom? Então, vamos lá. Próxima questão. Vamos agora fazer mais uma vez, né? Vamos ler o enunciado. Ó, a expressão educação inclusiva, mencionada no primeiro parágrafo, é retomada em outros trechos do texto, predominantemente por meio de. Gente, olha que questão complexa, gente. Ele pergunta o que aqui? Qual que é a estratégia de coesão utilizada para retomar a educação inclusiva? Né? Gente, só de falar isso aqui, vocês que já estão já ficando experts em coesão textual, só de falar isso aqui, eu já sei o quê? Que a coesão é o quê? É referencial. A coesão não é sequencial. Eu quero saber de retomada. Né?
Eu quero saber de retomada. A minha pergunta aqui é sobre retomada de ideias. É referência. Bom, Você não deu, você não viu minha alguma dúvida? mensagem? Alguma dúvida? Vamos retomar, então. Então, aqui a pergunta é... Gente, a pergunta é clara. Eu quero saber o quê? Sobre coesão referencial. Referencial, nós temos o quê? Anáfora e catáfora. Né? O que já foi mencionado, o que é mencionado depois. É referência, não é sequência de ideias. Então, aqui nós temos a chamada elipse. O que é elipse, gente? A elipse é a omissão de um elemento, a omissão de um elemento já apresentado. Perdão, é a omissão de um elemento resgatado pelo contexto. Ó. É resgatada a omissão pelo contexto. Eu não vou confundir elipse de Zeldman. Vou explicar para você já já os dois. Ó. Então, temos aqui omissão. Vamos dar um exemplo de elipse aqui. Eu sempre a verdade. Eu sempre a verdade. Né? Está claro aqui que nós temos a omissão aqui, a vírgula mostra isso aqui como elemento coesivo, tá? De um verbo. Eu tenho a omissão aqui de quê, gente? Eu tenho a omissão. É hora de Eu tenho parar. Infelizmente, acabou. Eu tenho a omissão de quê, galera? Eu tenho a omissão de um verbo. Né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui? Voltando, ó. Eu sempre é verdade. Ó, eu prefiro sempre é verdade. Então, o que está dizendo aqui é que o elemento educação inclusiva é retomado sempre pelo quê? Por essas omissões, pela elipse. Vamos ler e ver se isso é verdade. Aí eu tenho aqui repetição lexical. O que é repetição lexical? Né? Repetição lexical, o próprio nome já fala. Quando eu faço a repetição de elementos iguais no texto. Absolutamente iguais. Eu vou retomar expressões iguais no texto. Né? Educação, inclusive, pode ser o quê? Né? O ensino para todos, ó. Ensino. Olha, o ensino para todos. Eu posso estar tentando aqui o quê? Costurar educação inclusiva com esse elemento. O que é contiguidade semântica? Né? É quando você faz uma retomada não preocupada com a sinonímia, com o conteúdo real. Você busca proximidade com isso. Né? Então, educação inclusiva, por exemplo, o que poderia ser? Chamar assim, ó, este benefício, ó, este benefício. Este benefício, eu estou retomando a educação inclusiva por contiguidade semântica, usando um elemento que está retomando, resgatando, não é sinônimo, mas mantém uma continuidade de sentidos. O benefício, né? E pronominalização catafórica, que seria o quê? Falamos sobre o isto, né? Olha, isto precisa de ajuda. A ocorrência disto é necessária. Aí lá na frente eu venho, ó, necessária. Ó, isto. Sempre usando isto, ó. Isto precisa de ajuda. Isto é quem? A educação inclusiva. A ocorrência disto é necessária. Né? Vou só aplicar aqui o pronome agudo. Ele não veio, agora veio. Perdão, acento agudo. Então, aqui, isso é pronominalização catafórica.
É você usar no texto inteiro o isso, e lá na frente você concluir. A educação inclusiva. Quem que é educação inclusiva? O isso. Vamos observar se o texto usa essa estratégia, né? Ó, isso tem que ser de ajuda, isto é necessário, né? Essa estratégia, vamos ler o texto agora e ver. Então, de novo, quem que está no nosso radar aqui? No nosso radar, nós temos educação, educação inclusiva. Educação inclusiva. Este é o nosso radar. Tá? Elemento de coesão textual, não é sequencial, é referencial, porque eu estou só retomando o mesmo nome, não estou dando sequência nas ideias, como, por exemplo, no caso da civeta. O Ministério Público do Estado do Acre, por meio de promotoria de justiça cumulativa, né, de Assis Brasil, obteve nesta quarta-feira, 8 de 11 de 23, uma liminar favorável para garantir a educação inclusiva. Ó, já chega aqui de frente, ó, para garantir o quê? A educação inclusiva e adequada para estudantes com deficiência na rede pública estadual de ensino. A ação civil pública foi ajuizada pelo MPAC depois que os pais denunciaram a suspensão do quê? Suspensão do acompanhamento. Quem que é o acompanhamento? Educação inclusiva. Que é necessário para desenvolvimento do processo de cognição, né, de crianças com deficiência. Além disso, o MPAC também foi comunicado que o serviço, ó, quem que é o serviço? Educação inclusiva. Havia sido interrompido em razão do término do contrato dos profissionais, mediadores com a Secretaria de Estado de Educação, CIE. O promotor de justiça substituto Eduardo Lopes de Faria solicitou a concessão de uma medida liminar para garantir a continuidade do atendimento especializado. O que é isso, gente? É educação inclusiva. A liminar concedida em caráter de urgência determinou a recontratação dos profissionais que estavam prestando assistência aos alunos da rede pública de ensino. O juiz Clóvis Lodge, titular da Vara Única Civil da Comarca de Assis Brasil, estabeleceu o prazo de 48 horas para que a liminar seja atendida, sob pena de multa no valor de 200 mil por cada dia, que um aluno com deficiência ficasse sem o quê? Acompanhamento especializado, que é o quê, gente? De novo, educação inclusiva. Né? Aí continuamos. Na sala de aula, até que seja realizado concurso público para contratação de quem? Definitiva de profissionais especializados. Então, gente, o tempo todo aqui, o tipo de retomada que é realizada aqui, configura o quê, gente? Configura uma contiguidade semântica. Eu não estou repetindo na íntegra o que é educação inclusiva, errado. Eu não estou emitindo expressões aqui que fazem referência, errado. E eu não estou usando isto para, no final do texto, falar educação inclusiva, errado. Então, essa questão que eu estou fazendo para vocês aqui é uma questão de nível extremamente difícil, porque é uma questão que depende de você ter um conhecimento de coesão textual em uma condição que faça com que você tenha que ler o texto inteiro, perceber a estratégia textual e, a partir dela, fazer o quê? Localizar o gabarito. Então, de novo, eu tenho o primeiro bloco, coesão endomórfica, exofórica. Endofórica e exofórica. Endofórica, quando eu retomo ou apresento algo no texto. Exofórica, quando está fora do texto. Na coesão endofórica, eu tenho o quê? A sequencial, que mantém relações lógico de ideias,
É como se você trocasse um tecido pelo babado. É como se o texto seu tivesse vários tecidos, né? Como se o vestido tivesse vários tecidos. Eu tenho que dar sequência nas ideias e a referencial, retomando o raciocínio. Em questões de redação, é quando aquele aluno, né, precisa retomar as ideias do texto, na introdução, no desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, tem que fazer o quê? Tem que, tem que mostrar sequência. O aluno faz uma redação argumentativa, apresentando um tema. Dá um exemplo aqui. É necessário que se conscientize mais sobre o problema da prática da violência urbana contra a mulher no Brasil. Ponto. Aí eu vim para o desenvolvimento. Primeiramente, há um problema de ordem o quê? Cultural. Ponto. Prova disso, eu estou mantendo sequência. Lá no outro parágrafo, além disso, sequência, uma coesão sequencial. Eu estou enumerando motivos pelos quais o quê? Há de se combater a prática da violência urbana contra a mulher. Agora, dentro do texto tem coesão referencial. A mulher, o público feminino. Como que eu faço para gravar isso aqui, Vitória? A mulher, o público feminino, elas. Então, eu mantenho referência no texto. Né? Eu tenho que mostrar que esse tecido é uniforme. Então, você tem aí as duas nuances da coesão sequencial e referencial. Continuamos aqui, gente. A última questão para gabaritar. Ó, no texto, com o propósito de não repetir a palavra bancos, usou-se a seguinte expressão. Gente, essa é uma questão, ó. Eu tenho aqui, bancos. Qual que é o tipo de coesão aqui? Sequencial ou referencial? Pergunta para vocês. Coesão. Ó, coesão sequencial ou referencial? Quando eu falo da retomada de bancos aqui, a resposta é coesão referencial. Eu não quero saber da sequência história. Eu estou perguntando uma conexão entre uma ideia e outra. Então, bancos aqui é retomado por quem? Ourives? Essas tecnologias? Bilhetes? Ou essas instituições? Vamos olhar aqui. Como surgiu o dinheiro? No início da civilização, o comércio era a base do escambo, ou seja, na troca de mercadorias. É só no século 7 a.C. que surgiram as primeiras moedas feitas de ouro e prata. A princípio, essas peças eram fabricadas em processos manuais e muito rudimentares, mas já refletiam o quê? A mentalidade do povo da época. Durante a Idade Média, surgiu o costume de guardar as moedas com ourives. E como garantia era entregue um recibo. Era bem parecido com o processo que acontece hoje, quando depositamos o dinheiro no banco. Esse é o nosso alvo, né? E depois usamos o cartão para resgatar. Aos poucos, esses comprovantes passaram a ser usados para efetuar pagamentos, circulando no comércio e dando origem à moeda de papel. Com o surgimento dos bancos, essas instituições, gente, olha o gabarito aqui, ó. Com o surgimento dos bancos, essas instituições, quem são elas, gente? São os bancos. Ourives aqui é uma outra unidade antes de banco. Assumiram para si a função de emitir as moedas. Ó, eu tenho aqui ourives, que mais? Bilhetes e as tecnologias. Assumiram para si a função de emitir as moedas de papel, que foram chamadas também de bilhetes de banco. Aos poucos, como acontecia com as moedas, os governos passaram a controlar a emissão de cédulas de dinheiro para evitar as falsificações e garantir o poder dos pagamentos. Atualmente, quase todos os países possuem seus bancos centrais, que são encarregados de emitir cédulas e moedas. A confecção das moedas, né, contemporâneas obedece a um rigoroso padrão de impressão,
dando ao produto final grande margem de segurança e condições de durabilidade. No mundo moderno, no mundo moderno. Continuamos. Além do dinheiro vivo impresso em cédulas reguladas pelo governo, o comércio também usa de outros mecanismos financeiros de intenção de pagamento, como o cheque, o cartão de crédito, o débito. Essas tecnologias foram criadas, né? Ó, quais são as tecnologias, gente? Ó, o comércio também usou de outros mecanismos financeiros para intenção de pagamento, como cheque e cartão. Então, isso aqui não é banco, são essas tecnologias. Foram criadas para dar mais praticidade e segurança para essas ações. Então, gabarito, letra D de dado. Olha o que a banca fez, gente. Olha o que a banca fez. A banca inseriu um elemento de coesão onde? No meio do texto. Né? Bilhetes é mencionado lá atrás. Ela inseriu lá no meio do texto. Porque você tem que ter atenção necessária para quê? Para fazer a leitura do texto, retomar o alvo que é banco, porque eu poderia também fazer o seguinte, eu poderia ter banco como elemento de coesão catafórico. Como assim catafórico? Eu poderia vir assim, ó. Isto foi uma revolução no processo de controle do dinheiro, ponto. Lá na frente eu vinha os bancos. O que é isto? São os bancos. É uma coesão endofórica dentro do texto, do tipo referencial, porque costura coisas que estão no texto, sem dar sequência. E catafórica, porque faz a apresentação a algo que vai ser mencionado depois. Né? Então, eu fico satisfeito se você entender essa espinha dorsal. Eu vou até voltar lá no item original para darmos encerramento à nossa aula com essa revisão. Ó, nós temos aqui coesão exofórica fora do texto, endofórica dentro do texto. Dentro do texto eu posso fazer referência, João, ele, ou seja, referencial, ou posso dar progressão. É só lembrar da redação argumentativa. Além disso, no entanto, dessa forma, eu estou dando sequência nas ideias, coesão sequencial. Na coesão referencial, o que nós temos aqui? A referência a algo que vem depois, já mencionado antes, que é uma anáfora, ou a preparação para algo que vem depois, que é a catáfora. Então, eu fiz uma rápida revisão aqui, para que vocês possam entender isso daqui. Além disso, qual que é o próximo aspecto? Já que você já tem um basamento teórico aqui comigo, é começar a praticar exercícios, começar a treinar. Passe em concurso público quem treina, quem entende a teoria e treina a prática. Eu fui pleonástico, redundante, né? Quem entende a teoria e parte para a prática, né? Eu tenho alunos aqui extremamente comuns que passaram em concurso. Muito comuns mesmo, mas que tiveram disciplina, tiveram persistência, né? E foram o quê? Eliminando elementos, né, que estavam contribuindo para que não passassem em concurso. Isso pode durar na sua vida 1 ano, 2 anos, 3 meses, 8 anos. Né? Mas a profissão de concurseiro é uma profissão, e eu posso falar como funcionário público que sou, já passei em concurso, sou concurseiro ainda. Eu sou professor, funcionário público e concurseiro, que é um sofrimento, entre aspas, que você vai ter agora, profissionalizando o trabalho de concurseiro, concurseira, para você não sofrer nunca mais na sua vida. Eu conheço pessoas hoje que passaram em cargos para 25 mil reais, que sofreram 3 anos e que hoje vão fazer o quê? Não vão preocupar com falta de dinheiro nunca mais na vida. Mas sofreram 3 anos. Foram profissionais no trabalho de serem concurseiros. Tá? Então, é muito importante que vocês tenham esse entendimento. Bom, a minha proposta é que nós
façamos as mentorias. Quem não é meu aluno, eu convido a ser, né, que nós participamos com edital debaixo do braço. Você é nível superior, você é nível médio. Você tem que dominar a coesão textual, porque o seu concorrente está se preparando para acertar essa questão e acompanhar passo a passo até você fazer o quê? Falar assim, olha, português agora se tornou a minha principal aliada na prova de concurso público. Bom, então essa é a minha mensagem para vocês. Eu vou deixar aberto um momento aqui para dúvidas. Caso não as tenham, né? As dúvidas, nós encerramos nossa aula. Então, estamos encerrando a nossa aula. Já já eu mando o vídeo para vocês poderem acompanhar aí, né, o nosso tema coesão textual. Um forte abraço a todos. Eu aguardo vocês num próximo encontro. Até mais.